Bom dia, turma! Como estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando bastante e estudando, né? Nesse momento de quarentena aí, é sempre importante manter os pensamentos sempre positivos e aproveitar o tempo com maior qualidade. Eu estou aqui para falar um pouquinho sobre química e levar para vocês uma alternativa bem bacana para as nossas futuras aulas. Antes de começarmos, eu quero que você preste atenção nos avisos que eu quero te passar, ok? Eu vou pedir para nesse momento você pegar o seu caderno, se você já não estiver com ele, pega o caderno, pega a apostila para a gente começar a aula como se estivéssemos presencialmente, tá? Eu optei por trazer slides porque a matéria de química às vezes é um pouquinho difícil da gente entender e compreender alguns fenômenos, né? Então, eu acho muito didático trazer esquemas com cores diferentes, com resumos. Eu acho que a nossa memória visual para o ensino de química é super importante. Então, essa será a minha metodologia, ok? Então, anote aí a nossa organização da disciplina aqui de química. O que eu vou pedir para vocês é sempre prestarem bastante atenção no horário que vocês têm aí no seu cronograma de estudo. Então, as nossas aulas de química são sempre às terças-feiras. Então, sempre na terça-feira, no nosso horário de aula, eu gostaria que você fizesse esses passo a passo aqui que eu coloquei para vocês no slide, tá? Como que vai acontecer? Você vai lá no seu Sponte, no seu portal do aluno, no dia da aula, né? Igual a nossa primeira aula nesse formato, dia 5 de maio. Vai lá no link, no Sponte. Eu vou deixar o link da nossa aula lá no dia dela, tá? Cada aula terá o seu link, à medida que nós formos avançando. Então, você vai linkar no link e o link vai direcionar vocês para o canal do YouTube do colégio. E lá eu estarei pontuando todas as observações, orientações para aquela aula, como estou fazendo hoje, tá? E também um conteúdo aí para que vocês tenham um suporte maior. Combinado? Então, o primeiro ponto que eu quero destacar é esse. Vou colocar até de marcar texto aqui, para ficar mais fácil. Então, ó, link da aula. Cada aula terá o seu link, preste atenção. Gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês assistissem a aula, igual a gente faz lá na aula, no colégio. Sempre com o seu caderno, com o seu material, no seu cantinho lá de estudo e com a sua apostila, né? A apostila que a gente usa no colégio, vamos usar por aqui também, tá? Então, acompanhe sempre com ela. Sempre vocês vão perceber na aula de hoje que eu vou fazer referências a ela, até usar paginação. Daqui a pouco eu vou te demonstrar isso com um exemplo prático. Então, é importante que você a tenha em mãos e faça sempre as suas observações, tá bom? E o caderno é importante para que vocês anotem também. Às vezes fica difícil a gente anotar só na apostila, tá bom? Interação via YouTube, como que vai funcionar? Eu vou deixar sempre no final da nossa aula uma pergunta. Até coloquei aqui como uma nossa resposta, pergunta interativa, né? Então, cada aula eu vou lançar uma pergunta interativa e aí eu peço que vocês comentem ela lá na nossa aula no YouTube, no campo, na aba de comentários. Eu vou acompanhá-los durante o nosso horário de aula e vou respondê-los por lá, tá bom? Fica tranquilo se você não está entendendo, porque no decorrer da aula eu vou te explicar melhor. Mas essa interação é importante para que eu perceba os alunos que estão assistindo, os alunos que estão acompanhando, né? E a gente faz uma interação mais digital, mais moderna por lá. E o fórum do Sponte, né? Vamos usar muito o portal do aluno. Gente, essa ferramenta aqui é uma ferramenta muito bacana que a gente já tem disponibilizada lá no Sponte. Então, o que que vai acontecer? Eu vou abrir, acompanha sempre aqui comigo no slide, ó, que eu vou pontuando o que foi interessante. Lá no portal do aluno, a gente tem essa metodologia, essa ferramenta, é o Sponte, né? O fórum. É tipo, parece um chat, e lá eu vou abrir um fórum de química. Então, sempre que você assistir a nossa aula, né, fazendo aqui o nosso passo a passo, você vai assistir a aula com seu material, vai comentar lá pelo YouTube. Terminou a aula, se você tiver alguma dúvida, onde você vai questionar? Lá no fórum, tá bom? Tente fazer isso, sempre respeite o nosso horário de aula, tá? Porque cada professor tem um horário diferente, né? Vocês têm aulas em momentos diferentes.
Mesmo que nós estamos aí trabalhando numa alternativa digital, é interessante que você respeite, porque aí o professor consegue te dar maior atenção naquele horário, tá bom? Finalizando toda a aula, eu vou lançar para vocês o que eu chamo de exercícios de fixação. O que é exercício de fixação? São exercícios que não são tão demorados de serem realizados, porque a ideia é que você faça ou realize durante o horário de aula. Então, depois que você assistiu, no finalzinho da nossa aula de hoje, vou te dar um exemplo, já como exercício de fixação da aula número 1, tá bom? E a ideia é que depois que você terminar a aula, você faça o exercício, dá sempre como referência tudo que nós acabamos de conversar, tá? Muitas respostas, ou seja, a maioria das respostas que eu estou pedindo para você lá, eu já acabei de te explicar na aula. Então, é uma maneira de a gente aumentar aí a sua fixação do conteúdo proposto. A gente intensifica a nossa aula a partir disso. Depois de feito, eu peço que vocês tirem uma foto bem nítida, tá? Para que eu consiga avaliar, corrigi-los. E eu peço que vocês coloquem como anexo lá no Sponte, no portal do aluno. Aí eu vou ter acesso aos alunos que estão acompanhando direitinho e realizando os exercícios. Pela correção, eu consigo identificar os pontos que a gente precisa melhorar aí para a próxima aula, sabe? Sempre que for necessário algum tipo de revisão, no sentido de reforçar algum ponto que talvez não tenha sido tão bem assimilado, nós faremos na aula seguinte, tá bom? Nem preciso falar, né, turma, que esse exercício de fixação vai valer nota de interação, vai compor a sua nota final e deve ser entregue no mesmo dia da aula, ou seja, está assistindo a aula agora, nossa aula no dia 5, você precisa assistir, fazer o seu exercício de fixação e me mandar via portal lá hoje. Então, ensinar esse roteiro que eu montei de aula estivesse. É um roteiro padrão para as nossas futuras aulas. Conto com vocês para segui-lo certinho, para que a nossa comunicação seja o mais efetiva possível, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham, coloca lá no fórum para mim que eu vou conversando com vocês por lá. Então, vamos à nossa primeira aula nesse novo formato. Os tópicos que nós iremos conversar serão esses, soluções, vamos relembrar um pouquinho de mistura homogênea, misturas heterogêneas, né? O que é um dispersante, o que é um disperso. E por fim, teremos o que eu acabei de falar aí para vocês, um exercício de fixação. Ó, enfatizando para vocês que a base aqui da nossa aula será o acompanhamento via apostila, né? Aí a apostila acompanha o sistema de ensino C, né? Você já retirar as apostilas. Sempre que eu estiver dando aula, a gente vai seguindo todos os tópicos da nossa apostila, será o nosso material de apoio, tá bom? Então, muitas vezes eu vou citar, vou trazer algumas páginas, alguns exercícios aqui na nossa aula para comentar, para que justamente depois da aula você consiga ir para a sua apostila e realizar os exercícios que eu propus, tá bom? Ela vai servir como material complementar e um material de apoio também durante a aula. Então, galera, nem preciso dizer de novo aí para vocês que se você ainda não pegou seu caderno e a sua apostila, esse é o momento. Dá uma pausa aí no vídeo, vai lá pegar e me acompanhe a partir delas, ok? Então, nesse primeiro capítulo, começamos a frente B aqui de Química, né? E essa frente B de Química vai trazer alguns assuntos bem legais aqui. Inclusive, turma, são assuntos que são muito demandados no Enem e muitos vestibulares, tá? Esses conteúdos aqui não caem no Enem, despencam no Enem. Então, depois que a gente tiver um certo conhecimento, durante as nossas próximas aulas, vou fazer uma aula especial só de exercícios do Enem e de vestibular, em cima de todo o conteúdo que já foi abordado. Então, para que você dê continuidade bem legal aí, eu peço que vocês façam suas anotações. O exercício de fixação no final da aula, você deve mantê-lo no seu caderno. Quando nós voltarmos para a aula presencial, eu vou dar um visto e vou acompanhar também por lá, ok? Então, no capítulo 1, a gente vai começar a identificar o que são soluções, né? Como são preparadas, esse coeficiente de solubilidade que é muito importante, ó.
Dificilmente uma prova de Enem não consta uma questão, pelo menos, sobre solubilidade. E entender a dissolução aí de gases em líquidos. Antes de começarmos, eu vou pedir para você abrir a sua apostila e lá no início dela, a gente tem esse módulo aqui que chama Estudo das Concentrações. E é bem interessante essa imagem. Dá uma olhadinha na imagem que aparece aí para vocês. Essa imagem mostra a barreira, né? Uma barreira de corais lá na Austrália, que é também um patrimônio mundial. Por que esse exemplo foi colocado aí, né? Até aparece aqui na sua apostila refletindo sobre a imagem. Como a temperatura afeta a solubilidade de sais em um solvente? Tudo isso daqui, essas perguntas, nós vamos refletir não só durante essa aula, mas nas próximas. Então, fique tranquilo se você não conseguir responder ainda. Essa é a ideia, essa é a nossa proposta aqui, combinado? Então, gente, essa barreira de corais aí foi um exemplo para a gente entender como a temperatura da água, né, seja na água, ou seja, qualquer outro tipo de concentração, né, qualquer outro tipo de líquido, qualquer outro tipo de meio, como a temperatura ela faz com que você tenha meios de concentrações diferentes. Quer um exemplo? Nessa barreira que a gente está vendo de corais, o que acontece? Os corais nessa região, eles têm um desenvolvimento muito bom quando a temperatura da água se mantém numa temperatura que a gente fala mais ou menos na variação ambiental, né? Que chega aí no máximo a 25 graus Celsius, né? Que é a temperatura ambiente aqui no Brasil, pelo menos. Nessa temperatura, a gente tem pouco gás carbônico dissolvido nessa água. Isso faz com que os corais tenham um desenvolvimento maior nessa região. Foi um exemplo simples para demonstrar para vocês que a temperatura influencia a agitação e a concentração em qualquer tipo de meio, até mesmo numa barreira de corais lá na Austrália, tá? Durante as nossas aulas de química, eu vou trazer várias curiosidades para que a gente comece a entender como a química é interessante e como esses tópicos que a gente vem estudando aqui é aplicado no nosso dia a dia, tá? Então, no nosso capítulo 1, aqui, ó, tirei um print aí da nossa apostila. É lógico que é essa versão dos professores, né? Mas a de vocês, a paginação deve ser a mesma. Aqui no nosso capítulo 1, a gente começa a falar sobre soluções e coeficiente de solubilidade. Nós vamos avançar mais nesses conceitos no capítulo número 2, tá? No primeiro aqui, a gente começa a falar sobre soluções. E olha que bacana na apostila, ele traz vários exemplos aqui, ó, dos 3 principais tipos de soluções. Antes, no entanto, da gente começar a falar sobre cada um deles, eu acho bacana fazer uma revisão nesse momento, tá? Tem alguns termos que para a gente avançar aqui, vão aparecer muito aí nessa página. Para que a gente consiga avançar com qualidade, é necessário ter um breve conhecimento de química. Então, vou fazer uma revisão agora para a gente conseguir avançar com qualidade. Primeira coisa que eu quero bater um papo com vocês, e aí eu trouxe um esqueminha aqui para te chamar a atenção, é a classificação das misturas heterogêneas, né? O que acontece, gente? Na maioria das vezes, a gente começa a perguntar, né? O que é uma mistura heterogênea? O que é uma mistura homogênea? Para a gente conseguir entender o que são soluções e os tipos de soluções, antes de mais nada, a gente tem que saber o que elas são, não é verdade? Então, quando a gente fala que uma mistura é heterogênea, é quando a gente consegue observar pelo menos 2 fases dessa mistura. Eu disse pelo menos, porque às vezes, ó, a gente tem uma mistura heterogênea que a gente consegue enxergar 3 fases, 4 fases, né? Ó, aqui ao lado a gente tem uma mistura legal, ó. Você já deve ter feito isso na sua casa. Água com óleo. Quando eu coloco no becker, numa xícara, qualquer tipo de recipiente, o que acontece? Eu consigo observar, só de olhar, que nós temos 2 fases, certo? Eu tenho o óleo formando aqui a parte de cima e tenho a água sedimentada aqui na parte de baixo. Se eu tenho 2 fases, eu tenho uma mistura heterogênea. Coloquei até de cor diferente aqui, ó, sem a necessidade de utilizar microscópio.
Isso é importante, porque numa mistura heterogênea, lembra que eu falei para vocês? Eu consigo só de olhar perceber que eu tenho duas fases. Então, não é preciso olhar pelo microscópio. Depois vocês vão perceber por que eu quis dizer isso, né? A gente vai ver mais para frente que existem alguns tipos de soluções que existem fases que eu só consigo enxergar com o microscópio. Se eu fosse olhar como eu estou olhando aqui, eu não veria a diferença. Tá ok? Nessas fases, nesse tipo de mistura, a gente consegue diferenciar essas fases por estados físicos ou até mesmo cores. Aqui nesse caso aqui, eu consigo diferenciar pelas cores, né? E até pelo estado físico. A água tende a ser mais líquida do que o óleo, né? Então, o estado físico deles também é um pouco diferente. Então, agora que a gente entendeu o porquê do funções heterogêneas, vamos falar um pouco sobre sistemas dispersos, né? O que são esses sistemas dispersos? E aqui eu trouxe um resuminho. Turma, isso daqui não tem na sua apostila, tá bom? É um material complementar em forma de revisão. Então, o que eu te aconselho? Pega o seu caderno e vai copiando, vai dando pausa aí no vídeo e vai colocando. Uma das coisas positivas de uma aula digital é que você pode voltar e assisti-la quantas vezes você achar necessário. Então, faça uso positivo dessa alternativa. Né? No sistema disperso, o que a gente tem? É uma mistura entre duas ou mais substâncias que podem ser simples ou compostas. Não necessariamente no sistema disperso tem uma substância composta. Lembra o que é uma substância composta? A água, por exemplo, é uma substância composta. Por quê? Eu tenho mais de um elemento. A água é o famoso H2O. Eu tenho hidrogênio e oxigênio. Eu tenho dois elementos formando uma mesma substância? Tenho, então ela trata-se de uma substância composta. Não esquece disso. Na qual há uma fase descontínua. Quando a gente fala uma fase descontínua, eu te convido a olhar aqui, ó. Olha esses três exemplos que eu coloquei. Uma fase descontínua são fases diferentes, né? Nesse becker aqui, ou nesse copo, a gente tem um líquido e essas bolinhas aqui de tamanhos diferentes estão representando outro tipo de fase, que é descontínua, ou seja, ela é diferente uma da outra. Então, indo em frente, as dispersões, né, são sistemas em que uma substância dispersa e em outra substância. Vou explicar daqui a pouco para você, montei um slide só com essa pergunta, porque eu tenho certeza que é uma das perguntas mais recorrentes aí quando a gente fala sobre isso, né? O que é o dispersante, afinal? Calma aí que a gente já comenta sobre isso. Antes, eu quero dizer para você que essas dispersões, elas podem ser tanto homogênea quanto heterogênea. Lembra que eu comecei a aula falando para vocês o que são heterogêneas? Mas as dispersões, elas podem acontecer como substâncias mais simples, né? Que a gente chama de homogêneas. Uma partícula pode ou não ser distinguida no meio em que está dispersa. Então, nesses exemplos que eu te dei aqui, eu consigo perceber aqui, pelo menos nesse último, ó, vou até pintar o bocal dele aqui, ó, para você ver de qual eu tô falando. Nesse último, fica muito mais nítido a fase dele, pelo tamanho dessa fase, do que nesse primeiro aqui. Mas existem algumas substâncias, pessoal, alguns sistemas dispersos, e que eu tenho uma fase diferente, só que eu não consigo enxergar, pelo menos ao olho nu. Então, a gente recorre ao microscópio. Vou te explicar já já como a gente chama esse tipo de sistema disperso, fica tranquilo. Então, indo em frente, a gente tem, né? Acabei de falar para vocês, faltou um acento aqui, ó. Misturas homogêneas, né? A gente já falou sobre as misturas heterogêneas, agora a homogênea. Trouxe dois exemplos aqui para você ficar bem com uma memória visual aí. Já falei para você que química é uma memória muito visual, né? Sempre vou trazer coisas coloridas, macetes, para a gente conseguir assimilar e na hora de um futuro vestibular, de um Enem, você relembrar disso daqui e acertar questões. Não só acertar questões, né, gente? Mas compreender sempre o conteúdo que a gente está levando para vocês. Misturas homogêneas não se consegue distinguir os diferentes componentes. Às vezes a gente fala que a gente tende, né, que a substância homogênea é formada de apenas um componente, não necessariamente, tá? Quando eu falo homo, vou repartir a palavra aqui. Quando eu falo homo, eu estou querendo dizer um, né? Ou estou querendo dizer
coisas iguais, né? Ou seja, não consigo distinguir componentes diferentes. Eu olho aqui para ele, ó, tá vendo? Os becks, a gente vê uma fase só. Aparentemente, a gente não tem igual, eu acabei de te mostrar lá, o beca com a água e o óleo, que visivelmente a gente vê duas substâncias, o mesmo não acontece aqui. Eu estou enxergando apenas uma, tá ok? Então, mais isso. Indo em frente, eu tenho o heterogêneo, acabei de te mostrar aquele exemplo bacana, que a gente consegue ver exatamente o inverso do que eu acabei de te mostrar, da substância homogênea. Olha aqui, duas fases, ó, a primeira fase e a segunda fase. Eu tenho duas fases, eu tenho uma substância homogênea, heterogênea, desculpa. E aí sim, agora que a gente entendeu a diferença das duas substâncias, a gente começa a falar sobre o sistema de dispersão, né? E aí a gente sempre fala, numa substância, o que é o dispersante e o que é o disperso? Enfatizo mais uma vez aí para vocês. Todo esse conteúdo que eu estou trazendo para vocês é uma revisão para que você consiga entender melhor todos os tópicos que nós iremos abordar nas próximas aulas, incluindo dessa, tá bom? Você não tem esse conteúdo lá na sua apostila, tá? Algumas coisas eu vou trazer da apostila um pouquinho mais para frente, mas para que a gente entre nele, eu peço que vocês copiem no seu caderno isso, tire o print, copia depois, ou dá uma pausa e vai copiando. Tem esse conteúdo no seu caderno, será necessário para os exercícios e certamente para você estudar para as nossas futuras provas, ok, gente? Então, qual que é a substância aí do dispersante e do disperso? A substância que se encontra espalhada, ó, presta atenção, ó, substância que se encontra espalhada de maneira homogênea, como sal na água, ou de maneira heterogênea, como areia na água, é denominado disperso. Então, a substância que você espalha é o disperso. Já a água faz o papel de dispersante nos dois casos. Ficou na dúvida? Vem aqui comigo, ó. Olha aqui para o lado direito, trouxe dois exemplos para você. O do de verde aqui, o primeirinho, ó. Estamos falando de um sistema de dispersão que envolve água e sal. Quem é o dispersante? A água. Quem que é o disperso? O sal. Por que que o sal é o disperso? Ó, a definição dele aqui do lado para você, ó. Ele é disperso porque ele é a substância que foi espalhada. E no outro lado, de roxo, a gente tem um sistema em que a água permanece, mas ao lugar do sal eu coloquei areia. Quem que é o dispersante? A água. Quem que é o disperso? A areia, porque é a areia que se espalha na concentração de água. Deu para entender? Com o exemplo fica muito mais fácil, né, gente? Então, ó, anota aí para você consultar depois. Então, entendido um pouquinho, vamos começar o nosso estudo de concentrações. Agora que nós entendemos, né, o que são as dispersões, eu vou te explicar os tipos de dispersões que nós temos. Então, a principal, né, a diferença principal entre duas dispersões está no tamanho da partícula do disperso. Lembra que eu citei para vocês aí, acabei de te mostrar dois exemplos? A gente tem a água e a areia. A água é o dispersante e a areia é é o material que foi disperso, né? Então, o que acontece? O tamanho desses elementos faz com que a gente possa caracterizá-los em três tipos principais. Inclusive, pessoal, você encontra esses três tipos aí na página 4 aí do capítulo número 1, que é o nosso objeto de estudo hoje aqui. Enquanto os grãos de areia podem ser vistos a olho nu, as partículas do sal ficam invisíveis. Olha que exemplo bacana, hein? Anota aí no seu caderno. O que eu quis dizer com esse exemplo aqui? Existem substâncias que a gente consegue separar as fases e eu bato o olho, de logo eu já vejo o sal ou o óleo se formando lá na água. E existem outras soluções que quando eu olho, poxa, não estou enxergando outra fase, parece que é uma única coisa, parece que é uma substância até homogênea. E na verdade ela não é, só que por ser muito pequenininho, a gente não consegue olhar a olho nu. Mas se eu fizer uma amostra e levar lá para o microscópio, eu consigo enxergar que eu tenho mais de uma fase. Então, não é que ela não tenha fase, mais de uma fase, é que eu não estou conseguindo enxergar a olho nu. Olha que diferença bacana para início de conversa. Então, a partir desse tamanho, dessa visibilidade aí a olho nu ou não, a gente caracteriza nesses três grandes grupos aqui
do qual agora nós começamos a estudar. Então, a gente tem os 3 principais tipos. Quero deixar uma observação importante, anota aí no seu caderno, faz um asterisco importante aqui, ó. Na apostila, quando a gente for citar esses 3 grandes grupos, tá citado lá na apostila a suspensão, né? Está caracterizada como dispersão grosseira, tá? Então, quando você for lá estudar pela sua apostila, a gente tem os 3 principais tipos de dispersões. Na apostila cita a solução, a dispersão coloidal, e no lugar da suspensão, o seu livro aí vai sugerir dispersão grosseira. Então, suspensão e dispersão grosseira são sinônimos, tá, gente? Quando a gente começa a estudar alguns termos mais específicos assim, é comum que alguns livros tratem com nomes diferentes, tá? Então, essa observação é bem importante para você acompanhar aqui a nossa aula e acompanhar o seu material aí. Então, faz um asterisco lá na dispersão grosseira e coloca para mim suspensões, para a gente entender que é um sinônimo. E aí conseguimos falar. Então, agora eu quero que você vá lá para sua apostila na página 4. A gente tem essa tabelinha, que é uma tabelinha sucesso aí, galera, para a gente começar a entender os 3 principais tipos de classificação de materiais, né? Acabei de falar para você aqui sobre a dispersão grosseira, lembram-se? Falei que ela vai vir aí pra gente, mas alguns livros chamam ela de suspensão. Então, é importante a gente identificar aqui a diferença. Quando eu citar para vocês, ou trazer algum esqueminha que fale sobre suspensão, vocês vão saber que eu estou falando sobre dispersão grosseira. O bacana dessa tabela é que ela te dá um super resumo, né, turma? Ó, você tem o número de fases, o aspecto visual, propriedades físicas, o diâmetro, alguns exemplos, ó, dispersão coloidal. Olha na sua apostila, um pouquinho acima dessa tabela, você vai ver a gelatina, né? A gelatina é um ótimo exemplo de dispersão coloidal. Ó, tá até aqui como exemplo, ó, deixar de amarelo para vocês. Por que que é uma dispersão coloidal? Porque a gente tem água e colágeno, né? Quando a gente olha para ela a gente vê o quê? Mais de uma fase, né? O aspecto visual, o que a gente consegue enxergar aqui? Só podemos enxergar essa diferença com um ultramicroscópio. Lembra da última gelatina que você comeu? Quando você bateu o olho nela, você conseguiu enxergar 2 fases? Não, né? A gente consegue enxergar uma fase só. Isso é uma característica de uma dispersão coloidal. Nós sabemos que existe mais de uma fase, mas nós não conseguimos enxergar a olho nu, precisamos de um ultramicroscópio. Ela pode ser sólida, líquida ou gasosa. Aliás, turma, qualquer desses tipos aqui, vou deixar até de amarelo aqui, ó, isso é importantíssimo, hein? Qualquer tipo dessas soluções aqui, desses meios de dispersão, elas podem ser tanto sólida, quanto líquida, quanto gasosa. Quando eu venho para a dispersão grosseira, a gente vê o quê? A dispersão grosseira aí é o famoso água com areia, por exemplo. Por que a gente chama de grosseiro? Porque a gente consegue enxergar de longe uma pessoa grosseira, não é? A mesma coisa de uma dispersão. Eu consigo enxergar de longe uma mistura quando é uma dispersão grosseira. Por quê? Lembra da água com areia? Não fica nítido pra gente que tem 2 fases? Você bateu o olho, você já enxergou que tem 2 fases. Trata-se então de uma dispersão grosseira. Por quê? Eu consigo enxergar a olho nu. Olha o tamanho das partículas. O diâmetro das partículas também é um objeto de diferença das duas. Aliás, essa tabela aqui só está demonstrando as diferenças para a gente. Numa solução, a gente tem esse aspecto visual aí sendo uniforme, né? Por exemplo, água, quando eu misturo água com o álcool. A gente tem feito muito isso, né? Nessa pandemia que nós estamos vivendo aí. A gente está diminuindo o teor alcoólico do álcool, né? Então, quando a gente mistura o álcool com a água, a gente enxerga uma solução. Porque você consegue enxergar a olho nu que existe uma fase que é álcool e uma fase que é água? Não, não é possível. Por quê? Trata-se de uma solução, né?
A gente entende ela como uma monofásica, diferente da dispersão grosseira. Enfim, guardem bem essa tabela, façam as suas anotações, igual eu fiz aqui, a sua tabela da apostila, para que a gente vá conseguindo entender aí melhor. E é sempre bacana quando a gente tem uma mesma tabela utilizando os 3 tipos, né? A gente consegue enxergar melhor as suas diferenças. Então, ó, trouxe uma mistura bem legal, uma mistura não, trouxe exemplos aqui, eu olhei aqui misturas. A gente tem o sangue, quando eu falo para vocês de uma dispersão coloidal, que é a dispersão da gelatina, né? Eu tenho outro exemplo que é o sangue, eu tenho o queijo, a gelatina aqui se formando, aqui eu tenho a mostarda, né? Elas não conseguem se distinguir dos diferentes componentes, a gente só consegue fazer isso com o microscópio. Então, outro exemplo bacana, até eu coloquei um copo aqui com leite e dei um zoom para vocês, né? Esse zoom que eu dei foi a nível microscópio, ou seja, um nível superatômico aqui, subatômico, aliás. O leite é um coloide. Quando a gente fala coloide, que é o quê? Uma dispersão coloidal. O que que acontece? Quando a gente olha no leite, um copo de leite, a gente enxerga um copo de leite, como se fosse uma fase. Tá vendo que não tem nenhum momento, nenhum tipo de marcação aqui? Só que a gente sabe que ele é feito de gorduras dispersas na água. Gorduras dispersas na água formam mais de uma fase. Se eu formo mais de uma fase que eu não consigo enxergar a olho nu, eu tenho uma mistura coloidal. Justifico para vocês nesse zoom aqui, ó. Ó a diferença de fases que a gente enxerga aqui, ó. Acompanha comigo, tá vendo? Olha a diferença de fases que a gente consegue enxergar aqui, ó. Isso justifica que não é uma fase única, é uma mistura. Trouxe outro exemplo de sangue, né? Quando a gente, não sei se vocês já viram, é uma ampolinha de sangue ou já foram fazer algum tipo de exame, mas a gente tende a achar que o sangue é uma mistura homogênea, né? Mas quando a gente enxerga ele a nível de microscópio, a gente consegue enxergar que existe sim outros componentes. Existem outros componentes, existe também outras fases. Se eu não consigo enxergá-las a olho nu, eu tenho uma dispersão coloidal. Estou puxando mais a sardinha aqui para a dispersão coloidal, porque é um dos tipos de dispersões mais importantes que costumam cair mais nos vestibulares, tá? As outras são mais simples de serem entendidas. Quando a gente usa uma ultracentrífuga, isso é um objeto muito comum em laboratórios de análise de fisicoquímica, análises clínicas. Provavelmente, se você já fez um tipo de exame de sangue, o responsável pelo laboratório utilizou um tipo de equipamento desse. Ele serve para sedimentar o seu sangue, todas as partículas que estão presentes. E acontece justamente o que eu te mostro aqui, ó. Essa é a amostra sanguínea. E olha o que acontece depois que ela passa por uma centrífuga. Acontece agitação, e nessa agitação, o que que acontece? Que a gente não estava conseguindo enxergar nessa ampola aqui. Nós conseguimos enxergar, galera? Acompanha aqui no slide aqui comigo, olha cá. Aqui nós temos 2 fases, tá vendo? Ó? Então, o nosso sangue, a gente está conseguindo enxergar 2 fases. Ou seja, não é uma mistura homogênea, na verdade é um coloide, é uma substância coloidal. Aqui nessa imagem ficou bem bacana, né? De conseguir enxergar isso. Ela perceber como as partículas dispersas ficaram sedimentadas. E ficando sedimentadas, formaram-se o quê? 2 fases. Consigo enxergar isso a olho nu? Não. Só estou conseguindo enxergar aqui porque a gente centrifugou num tipo de ensaio aí clínico. Mas se fosse a olho nu, a gente enxergaria do jeito que eu estou te mostrando aqui, ó. Essa ampolinha. Então, trouxe aqui mais uma vez a nossa tabela, porque eu gostaria que você olhasse para a sua tabela e acompanhasse comigo o diâmetro da partícula. Esse tamanho de partícula aqui são intervalos, né? Existem no mesmo grupo, por exemplo, essa dispersão grosseira, a gente tem tamanhos, ó, igual ou superior, então tem intervalos maiores, né? Aqui a gente cita o sangue, que eu acabei de falar para vocês, água, areia. No caso da solução, a gente tem o álcool e a água. E aqui lembra da gelatina, né? A nossa dispersão coloidal. Marquem bastante essa tabelinha, porque o nosso exercício de fixação vai trazer
algumas questões sobre eles, ok? Ó, a ultracentrífuga, acabei de falar para vocês do sangue. A gente só consegue separar, só consegui enxergar as fases do sangue, por quê? Porque eu passei por uma ultracentrífuga. Caso contrário, eu não conseguiria enxergar essas fases. Isso é uma característica muito comum aqui de uma dispersão coloidal. Olha quanta informação nessa tabela aí na sua página 4, hein? Então, gente, encerrando aí o nosso conteúdo nessa aula, fiz uma revisão, um apanhado bem bacana. Na próxima aula, nós falaremos sobre soluções. Aí sim, eu conseguirei entrar com vocês sobre o coeficiente de solubilidade, super bacana, super importante. E conceitos como soluto e solvente. Sempre que necessário, nós faremos. Esse é o exercício de fixação que eu falei para vocês no comecinho da aula. Eu peço que vocês copiem no caderno de vocês e responda. Depois de responder, tira uma foto com uma nitidez máximo que você conseguir e me envia sempre pelo Sponte, tá? Até coloquei aqui, ó, pelo Sponte. Envia no horário da aula, no dia, pelo menos na terça-feira. Ainda que ultrapasse um pouquinho a nossa aula, me envie sempre na terça-feira, tá? Eu irei acompanhá-los, corrigir e a sua nota virá a partir dele também. Perceba, turma, que todas essas perguntas que eu te fiz aqui, eu acabei de comentar durante a nossa aula. Então, tenho certeza que você não vai ter dificuldades. Mas se você tiver dificuldades, o que você vai fazer? Coloca lá no fórum de química para mim, que durante os nossos horários de aula eu vou estar respondendo vocês, ok? É muito importante esse exercício de fixação para que vocês deem continuidade aí na nossa aula e assimile todo esse conteúdo. Lembrando que a sua apostila é uma fonte de consulta, inclusive, para responder as questões aqui. Perfeito? Então, a pergunta interativa de hoje, né, que eu sempre peço para vocês no final da aula, terminou a aula aqui, vai lá embaixo, na próprio link do YouTube vai ter os comentários aqui debaixo da nossa videoaula. Eu vou pedir para vocês responderem isso daqui para mim. Deixa o seu nome e me responde o que mais você tem estudado aí na quarentena, né? Você tem estudado mais na quarentena, se é alguma disciplina ou assunto específico. Deixa o seu nome para eu ver quem está acompanhando a nossa aula, tá? Então, Estela, Gustavo, Laura, Nathalie, a Stephanie, deixem lá o comentário de vocês, a turminha de administração, turma de mecatrônica, estou sentindo falta de vocês. Vamos lá, gente. Caio, Diego, Felipe, Kaique, Matheus, Rafael, deixem aí o comentário, respondam a minha pergunta que vocês estão fazendo na quarentena, que de bom vocês estão fazendo, né? Espero que vocês tenham gostado da aula. Eu irei acompanhá-los tanto pelo YouTube quanto pelo fórum, tá? Então, deixe suas dúvidas. Se não tiver dúvidas, façam sempre as suas anotações. Até a próxima aula e não se esqueçam, não estamos de férias, ok? Até a próxima aula, turma!